Pessoal, meu nome é André, sou professor e projetista. A ideia agora é criarmos o detalhamento da montagem que realizamos no último vídeo. Caso vocês queiram um desafio maior, mais porreta, mais sacudido, recomendo que vocês assistam a playlist aqui, tá bom? Pessoal, essa é a montagem que realizamos no vídeo anterior. Então, qual que é a ideia? É criarmos o 2D de cada componente. Então, como que funciona? Numa empresa, então o pessoal faz, a engenharia faz o modelamento e depois cria o detalhamento, planta elevação e perfil de cada componente, com as tolerâncias, com todas as informações necessárias para que o processo aconteça. Isso já se faz há algum tempo e continua. É claro, com as ferramentas computacionais isso ficou muito mais fácil, mas ainda é feito dessa forma. Então, o detalhamento, o 2D, é um documento que roda a empresa. Então, todas as informações relacionadas a um componente específico, eu vou colocar no desenho. Aí, no caso, pensando aqui na montagem, por exemplo, quero eu não sei qual que é a altura da polia até a base. Então, informações relacionadas à montagem, somente a montagem. Aí eu insiro um desenho de montagem que nós abordaremos no próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar aqui como novo desenho, tá? E boa. Pessoal, aqui no caso é a folha. Eu posso configurar essa folha colocando outras informações. Na verdade, eu já fiz uma customização dessa folha no passado, mas eu posso colocar o logo da empresa. Enfim, há alguns vídeos no YouTube que você pode consultar para isso. No futuro, quem sabe eu não posso trabalhar um vídeo com isso, com esse tema, mas não é objetivo nesse curto prazo, tá? Então vamos lá. Aqui no caso, a folha, no caso, percebam que a folha é uma folha A2. Então, eu posso mudar o tamanho da folha, tá? Eu posso editar folha, botão direito do mouse, editar folha e ajustar a folha, tá? Aqui no caso é uma A2. Eu poderia de repente selecionar uma folha A3, tá? Então a A4 só para pesquisem depois, mas A4 é uma folha padrão, uma folha de sulfite. A3 são duas folhas de sulfite. A2, 4 e assim vai, tá? Então vou selecionar uma A3. Aqui são as dimensões. Perdão, aqui no caso essa folha vai ficar dessa forma ou dessa. Onde eu quero colocar as notas, quem desenhou, quem verificou, enfim, as informações relacionadas ao desenho no canto inferior, direito, e assim eu posso ir posicionando. Vou deixar dessa forma, normalmente é dessa maneira que vocês verão, tá? Ok, boa, tá? Então, beleza. Então, qual que é a ideia aqui? Pessoal, o modelamento tem vários recursos. Aqui é simples, tá? Não tem muita coisa aqui não. Base, eu vou trazer o componente que eu quero gerar as vistas. Então, por exemplo, no caso aqui, eu no caso ele trouxe a montagem toda porque já está na memória. Mas caso eu queira trazer um componente específico, eu clico aqui e aí eu vou buscar o componente que eu quero gerar as vistas. Então vou gerar aqui da base, tá? É só esse cara aqui. Abrir. Aqui qual que é a ideia? No caso, aonde eu clicar é onde vai ficar a vista, tá? Aqui no caso, se eu quero aumentar a escala, que no caso são escalas padronizadas, então um para 2, 2 para um e aí vai. E aqui, pessoal, é a primeira vista, tá? Esse cubo é que eu já tá habilitando para eu gerar a projeção, mas aqui nesse cubo eu posso mudar a primeira vista. As outras vistas serão dependentes dessa, tá? Então, por exemplo, aqui eu rotaciono, tá vendo, ó? Rotaciono e aqui na casinha eu visualizo a peça de forma isométrica. Então, por exemplo, cliquei na casinha e cliquei aqui nessa face do meu cubo.
aí eu olho de cima. Caso eu queira rotacionar, eu clico aqui. Então, normalmente, essa é a forma que eu costumo trabalhar. Aí, no caso, aqui é como eu quero visualizar essa vista, se eu quero visualizar linhas ocultas, se eu quero remover as linhas ocultas ou se eu quero deixar sombreado, tá bom? Então, normalmente, essa opção remover linhas ocultas é acionada. Então, no caso, OK, e criei a vista, tá? Então, aqui no caso, é só clicar na vista, vai aparecer um ícone de mover. Aí eu vou movendo. Beleza, então eu quero criar uma projeção dessa vista. Então, essa vista é referência para as demais. Eu posso chegar e fazer o seguinte, ó. Clicar na opção projetada, seleciona a vista e seleciona a direção. Ó, já apareceu aqui. Só que a vista não aparece automaticamente. Botão direito do mouse, criar. Foi, tá? Sei lá, que eu quero criar uma projeção para lá. Projetada, seleciona a vista, seleciona a direção, botão direito do mouse, criar. É simples, pessoal, tá? Então, assim eu faço, assim eu crio as projeções, tá? Eu vou deletar essa vista e essa. Suponha que eu queira criar um corte com desvio. Pode não ter desvio, mas basicamente a opção corte é o seguinte: clico em corte, clico na vista, aí ele fala, beleza, tá, essa é a vista, mas qual é a linha do corte? Então, por exemplo, eu vou criar um corte com desvio, então vou clicar aqui, vou criar uma linha, tá vendo? Aí, sei lá, clico aqui, subo até esse ponto, clico aqui e é aqui. Tá vendo? Eu posso continuar, tá? Botão direito do mouse, continuar. Então, a faca passou ali, onde eu criei essas linhas. Então, aí no caso, eu gero a projeção para cima ou para baixo, né? Conforme o meu desenho. Clico aqui, foi, tá vendo? Então, tá aqui a projeção. Agora, por exemplo, se eu quero projetar uma vista daqui, dessa, da elevação, então clico em projetada, clico na vista e no mesmo procedimento que eu mostrei, botão direito do mouse e criar, normal. Aqui eu posso mover, colocar para baixo, enfim, isso aí é tranquilo, tá, pessoal? Essa linha aqui, ó, essa linha é a linha, veja, perceba a projeção, tá? Essa linha é onde está passando o corte aqui, ó. Então, na prática, não vai. Essa linha não existe, tá? Essa linha é do corte com desvio, dessa linha aqui, ó. Então, o que que eu posso fazer? Seleciono a linha, botão direito do mouse e visibilidade. Pronto, tá certo. Pessoal, essa aba são as vistas, tá? Então, no caso, por exemplo, opção detalhe, tá? Então, vou explicar primeiro, antes de falar da outra aba. Detalhe é o seguinte, detalhe, suponha que eu queira criar um detalhe dessa região. Seleciono a vista, aí ele pede a seleção da onde eu quero criar o detalhe. Então, aqui, por exemplo, ó. Pronto. Aí, aqui no caso, é uma escala 2:1 desse ponto. Eu poderia aumentar. E aí eu projeto e pronto. Criei a escala. Criei o detalhe. Pessoal, normalmente, nos dias de hoje, você cria uma vista em isométrico, porque antigamente era difícil desenhar na mão. Então, era só planta, elevação, perfil, corte, seção e vai embora. Nesse caso, como nós temos a ferramenta e é muito fácil criar uma vista isométrica, então adicionar no desenho é legal, porque ajuda a pessoa a interpretar o desenho, porque às vezes tem muitas informações e aí acaba ficando confuso em alguns casos. Então, o que normalmente é feito? Base, aí eu clico na casinha, tá vendo? Ficou dessa forma. Eu posso deixar dessa escala mesmo, que é só para ter uma ideia. Aí eu clico e jogo aqui no canto, tá? Então isso é muito comum, tá bom? Tá, agora com relação aos furos, eu tenho que ter linha de centro. Para adicionar essas linhas de centro, eu vou na aba anotar, tá?
E aqui eu posso colocar informações de furo, rosca, chanfro, texto. Pessoal, tem muita informação. Gerar as vistas é o de menos no desenho. Agora, para esse desenho ficar completo, depende de várias reuniões, de várias informações do processo, de modo que todas elas fiquem contempladas no desenho para que não haja erro, ou para que minimize o erro, tá? Vou falar exclusivamente do desenho, tá? É isso. Então vamos lá. Aqui nessa aba, aqui é para adicionar acabamento superficial, rugosidade, solda, tá? Tem um monte de informação aqui. Agora o furo, nesse caso, esse cara aqui, essa opção, é quando eu estou olhando o furo, olhando de cima, olhando de frente. Vou clicar aqui. Então, que é o caso aqui, ó. Então, o que que eu faço? Seleciono essa opção e seleciono os furos, tá? Automaticamente, ele já cria a linha de centro. Agora, nesse caso, é uma projeção, o furo é uma projeção dessa vista. Então eu estou olhando o furo de lado. Então, para eu adicionar a linha de centro, eu clico aqui e aí eu seleciono essa linha, automaticamente já cria a linha de centro. Seleciono essa linha e essa linha, aí vai, tá bom? Aqui também vou ter que realizar esse procedimento. Aqui, tá feito, tá? É isso. Então aqui, pessoal, explorem a ferramenta, que tem bastante recurso. Então, beleza. Então, tá. Fizemos, geramos as vistas e agora com relação às dimensões. Isso é muito importante. Evitem criar dimensões. Pessoal, isso é sério. Eu tenho um pouco de experiência com relação a isso. Evitem criar dimensões. Lá, quando vocês modelaram a peça em 3D, no caso, eu tive que criar o esboço e eu tive que ir criando as cotas. Então, é aquelas cotas que foram criadas no esboço é as que vão aparecer aqui, tá? Não vai aparecer uma cota diferente daquelas, tá bom? Então, para eu visualizar aquilo que foi feito, eu vou clicar aqui na aba Recuperar anotações de modelo. Aqui ele pede para selecionar a vista, eu seleciono no caso, as cotas aqui nessa vista. Vai aparecer algumas dimensões, tá? Eu vou clicar em OK. Então, com relação à forma que eu criei, uma forma que eu modelei, vai aparecer algumas dimensões, tá vendo? Ó, que nem aqui 128, esse diâmetro de 10, aqui tem outro, esse cara aqui é 54, aqui tem 50. Ele tenta jogar todas as dimensões possíveis numa única vista, que não é legal. Que na verdade, quem já trabalhou com desenho técnico, a ideia é distribuir as dimensões nas vistas, tá? Então, por exemplo, esse 50 não tá legal aqui. O que que eu vou fazer? Vou deletar. Sei lá, vou manter aqui, por exemplo, essa cota aqui de diâmetro. Ah, não, aqui é o raio de 10 e aqui é o diâmetro de 10. Então, beleza, tá certo. Agora, essa cota que eu deletei dessa vista, mas ainda existe essa cota. Eu posso clicar novamente em recuperar anotações de modelo, seleciono essa vista. Perceba que o 50 apareceu novamente. Vou fazer o seguinte, eu vou cancelar, recuperar anotações de modelo e vou clicar aqui. Veja, o 50 está aqui, ó. O 50 está aqui. Então, se eu for agora na outra vista, recuperar anotações de modelo e clicar aqui, perceba que o 50 não aparece. Ele aparece uma vez só, porque eu decidi que eu quero mostrar nessa vista. Tá? Então, por isso que é importante eu deletar a dimensão da vista e clicar novamente na vista que eu quero manter, que no caso é essa. Tá? Então, essas informações aqui, eu estou olhando esse rasgo, olhando de lado, tem que ser daqui mesmo. Ok, tá certo. É isso. Essa vista aqui, pessoal, eu vou até entrar aqui na opção recuperar informações de modelo, mas não vai aparecer nada. Por quê? Porque nessas duas vistas, eu acho que já tá claro, tá? Pessoal, aqui ele vai, vou deletar essa vista, tá? Aqui ele vai me mostrar as dimensões que foram criadas.
é muito prudente dar uma olhada, ser criterioso, ver se não falta nada para depois finalizar isso, tá? Então isso aqui requer atenção, atenção, tá bom? Então aqui eu vou mover, tá? Então eu posso ir posicionando, no caso esse 2 aqui, eu vou movendo para lá, movendo para cá. Pessoal, tem algumas configurações, que nem aqui, por exemplo, ó, em algumas empresas não é legal deixar assim. Aí eu posso configurar para o texto da cota ficar dessa forma, tá? Então isso é tudo configurável. A quantidade de casas decimais e aí vai, tá? Eu não vou trabalhar nesse primeiro momento nisso, tá? Vamos lá. No caso, vou finalizar aqui, vou mover esse cara para cá, ó. Eu não gosto dessa forma aqui. Eu vou separar um vídeo só para trabalhar com isso, com essas edições. Mas, por exemplo, se eu clicar na cota, botão direito do mouse, tem a opção precisão. Precisão é a quantidade de casas decimais. Por exemplo, isso aqui, porque em algumas empresas, um zero depois da vírgula é uma tolerância. Duas casas depois da vírgula é outra. Então, aqui eu poderia ajustar clicando aqui em precisão e aí colocando essa informação, tá bom? Então, caso vocês queiram explorar mais, sempre cliquem na cota, botão direito do mouse e faz o que você precisa, tá? Então, aqui no caso, texto, tal, enfim, tá bom? Pessoal, então, explorem a ferramenta, tá? Agora tem uma coisa muito importante. Por exemplo, aqui eu coloquei as dimensões. Suponha que eu queira criar aqui uma distância entre o centro. Aqui desse centro e desse centro. Aí eu não tenho essa cota, não existe. Então eu posso criar indo aqui na aba anotar. Aqui no caso eu posso inserir um texto, tal, mas aqui em cota eu coto efetivamente. Evitem, tá? Evitem usar esse recurso, tá? Vamos lá. Primeiro, vamos falar de duas coisas super importantes. Eu vou criar aqui uma cota aqui. Esse é um cenário. Por exemplo, eu quero cotar essa dimensão aqui por algum motivo. Tá feito. Então, de centro a centro, 108, tá, pessoal? Só estou mostrando um exemplo. Mas agora isso aqui faz toda a diferença, tá? Então, por exemplo, essa cota aqui tem 50 milímetros. Eu vou aqui em cota e vou cotar esse mesmo cara. Então, vou dobrar, vou ter duas cotas, tá? Pessoal, o software é paramétrico. Então, o que eu fizer aqui vai refletir no meu modelo. Então, por exemplo, se eu clicar na dimensão, botão direito do mouse, editar cota do modelo, eu posso alterar essa dimensão de 50 milímetros, por exemplo, por uma cota, sei lá, 54. Aumentou automaticamente. Se eu for no 3D, agora, inspecionar, medir, esse comprimento tem 54, tá? Então, tudo altera automaticamente quando eu faço uma alteração, tanto no 3D para o 2D ou vice-versa. Então, o que acontece? Agora, então aqui está com 54. Aqui, cota do modelo, editar, 50. Então, voltei. Esse cara também. Aqui é o seguinte, pessoal, essa cota eu vou criar de novo para vocês memorizarem isso que é muito importante. Vou criar aqui o 50. Agora, essa cota eu criei no somente aqui. Eu não posso alterar, nem habilita a opção, tá? Então, se eu clicar aqui, não vai refletir no 3D, tá? Então, tomem cuidado com a inserção dessas cotas, tá? Evitem no último, tá? Tipo, não tem mais saída, aí sim adicionem. Olha, outra coisa que dá para explorar, coisa que não foi abordado. Eu posso inserir tolerância,
de forma e posição, tolerância geométrica, tudo lá no 3D, não tem por que ficar criando dimensão, tá? Então vamos lá. Por exemplo, voltando aqui em base, eu posso esboço 1, botão direito do mouse editar esboço, de falar aqui no caso que essa dimensão 50, botão direito do mouse, propriedades de cota, aqui, tá vendo? Tem o campo tolerância. Aqui em padrão eu posso definir, sei lá, uma tolerância simétrica mais ou menos 0,1. Então, quando eu for por 2D, já vai, essa dimensão de 50 já vai com a tolerância. E ali tem outras opções, botão direito do mouse, propriedades de cota. Aqui em padrão tem desvio, se é simétrico, que é a opção que eu usei, se tem para cima ou para baixo, sei lá, menos 0, mais 1, eu posso criar, enfim. Dá para explorar muito isso daqui, tá? Então não tem por que criar dimensão. Agora aqui em base, ó, percebam que já está com a cota. Aqui no caso eu tenho que acertar a quantidade de casas decimais, mas está aqui 50 mais ou menos 1. Então, aí, botão direito do mouse, precisão, posso colocar duas casas decimais, uma casa decimal, tá? Então é assim, tá bom? Pessoal, explorem a ferramenta, é fácil, é simples. Pessoal, então é isso, tá? Então explorem a ferramenta. Qualquer dúvida, mandem mensagens. Um forte abraço, até mais. Tchau, tchau.